Caríssimos amigos, salve Maria. Nós aqui estamos para mais uma gravação sobre a procura do absoluto. A procura do absoluto, que não é outra coisa senão a procura de Deus. Através das coisas que ele criou, o homem vai procurar compreendê-lo, conhecê-lo e assim amá-lo. Sem esta compreensão através das coisas, é pouco provável que o comum das pessoas cheguem a amar a Deus, porque não formarão uma ideia de Deus. Deus será para eles, assim, algo completamente indefinido. É diferente de um contemplativo que está num claustro muito fechado, como são, por exemplo, os cartuchos. Mas eles têm uma condição espiritual própria por causa da vocação mística, de voar direto para Deus e ali contemplá-lo. Mas, mesmo assim, eles não perderam a ocasião de que, mesmo dentro de sua reclusão, qualquer indício, qualquer folha, qualquer passarinho, qualquer vegetal, qualquer mineral, qualquer água saindo de uma moringa, qualquer coisa, ele vai relacionar com Deus também, vai procurar compreender o simbolismo daquela coisa e arremeter para o absoluto. Então, desta vez, nós devemos abordar agora, na quarta exposição, nós vamos abordar primeiro o seguinte: o primeiro mandamento e a procura do absoluto. Quem aprendeu em catecismo a procurar a Deus através dessa procura do absoluto, e quem aprendeu que isso está contido no primeiro mandamento. Foi uma pena, é uma debilidade que isso não tenha sido suficientemente explicado. Vamos ver. Os verdadeiros absolutos podem ser encontrados nas virtudes compendiadas divinamente nos 10 mandamentos. Quer dizer, Deus, quando fez os 10 mandamentos, ele colocou ali todas as virtudes que nos fazem chegar ao absoluto, a ele. Bom, estes não têm uma importância horizontal, os mandamentos. Não é uma lista que todos têm o mesmo valor aos olhos de Deus, não. Mas eles estão mencionados em ordem de importância. Também é uma coisa que no comum dos catecismos nós não aprendemos. Pois bem, os que dizem respeito a Deus, os mandamentos que dizem respeito a Deus, os 3 primeiros são infinitamente mais importantes do que os que dizem respeito ao homem. Realmente, os 3 primeiros mandamentos são nossa atitude com relação a Deus. E os outros 7 são nossa atitude com relação aos homens. Além disso, os 3 primeiros mandamentos do Decálogo são os 10 mandamentos, condicionam a prática dos demais. Quer dizer, se eu praticar todos os demais e não for por amor a Deus, se eu não amar a Deus todas as coisas, se eu praticar, por exemplo, para que as pessoas admirem a minha virtude e tendo como fim eu, não tem mérito nenhum. Sobretudo o primeiro mandamento, então, conforme diz o Dr. Plínio, que é o rei de todos os outros mandamentos. Hoje em dia se inculca muito amor ao próximo, amor ao próximo, amor ao próximo, e se abandona inteiramente a questão do amor de Deus. Por isso, o amor de Deus caiu muitíssimo no rebanho católico. E agora, por exemplo, nós estamos vendo a dificuldade para o pessoal voltar às igrejas, porque não tem, no fundo da alma, aquele amor que deveriam ter. Coisa que a modernidade, o progressismo, esvaziou. Outras práticas completamente inadequadas da religião esvaziaram o mais importante de tudo, que é o primeiro mandamento, que é o amor de Deus. Erro, que é o amor de Deus. Quem tem verdadeiramente amor de Deus observa os outros mandamentos. A perfeição, a integridade, a duração,
a solidez na prática dos outros mandamentos estão na dependência do primeiro mandamento, o amor de Deus. Quer dizer, sem amor de Deus não vale nada. Uma pessoa que pratica eximiamente, nunca falar, usar o nome de Deus em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a cidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias, se ele não praticar o primeiro mandamento, esses outros não valem nada. Porque o que torna tudo válido aos olhos de Deus é que tudo seja feito por amor a Ele. Por amor a Ele. E pregar exclusivamente o amor do próximo e abandonar o amor de Deus é sabotar a Deus. E isso Deus não tolera. Bom, em especial, é preciso que se insista sobre a procura do absoluto. Essa busca faz parte do que se poderia chamar de uma escola do amor de Deus. Então, é importantíssimo sempre estar lembrando que nós temos que procurar o absoluto. Temos que ir atrás, procurar aquilo que reflete a Deus e que mais reflete a Deus nas coisas criadas e nas coisas feitas pelo homem que sejam boas. Não é apenas o amor de Deus como se aprende na aula de catecismo. O amor ao Deus invisível, que é certamente o principal, mas trata-se também e é indispensável de termos amor às coisas visíveis que são segundo Deus e termos ojeriza às que são a maneira do erro, do pecado e do mal. Eu vou dar um exemplo aqui que espero não atingir ninguém. Roupa rasgada. Isso ofende a Deus. É um nonsense. É ilógico usar roupa furada, roupa arrebentada de propósito. Já compra a roupa estragada. Por que é ruim isso? A pessoa não deve gostar daquelas coisas que são esfarrapadas e arrebentadas e feitas cheias de defeitos. Ela deve gostar das coisas perfeitas. As coisas perfeitas refletem a Deus. As coisas cheias de defeitos refletem a alma pecadora do homem. E a pessoa não deve optar por estas, mas deve optar em ter sempre as coisas bem arranjadas. Não estou falando necessariamente no luxo, mas evidentemente a beleza, a ordem, a integridade, tudo isso tem o seu papel fundamental na hora de eu escolher as coisas que eu vou usar sobre mim. Bom, então por que isso? Veja, por exemplo, eu sabendo que, por exemplo, uma pérola, obviamente, não é Deus, claro. Podemos, entretanto, conhecer quem ele é, imaginando as qualidades de quem criou a pérola, que foi ele. Então, imaginando as qualidades, quem fez isto, como será ele? Da mesma maneira como, através de uma obra de arte, pode-se conjecturar como é a alma do artista. Por exemplo, esses 4 cavalos famosíssimos, são os cavalos de Bizâncio, que hoje estão na frente da Catedral de São Marcos, em Veneza. Esses cavalos são elegantíssimos, são muito bem feitos. Olhando esses cavalos, eles têm séculos. Olhando esses cavalos, eu tenho uma ideia da capacidade artística do autor deles. Né? Assim a gente tem de Deus. Só Deus, o Deus transcendente, o Deus pessoal, o Deus da teologia católica, dos papas, dos teólogos, de Santo Tomás de Aquino, é absoluto. Todos os outros seres são relativos e contingentes. Portanto, inclusive, essa porcaria da Pachamama é uma coisa que não é nada, é um demônio, como dizia São Paulo. Mas um ser do grau superior, em comparação com um do grau inferior, sendo uma imitação do absoluto, está mais próximo do absoluto. Então, todo ser que que é superior a outro, porque tem qualidades melhores, porque ele transcende o outro por qualidades superiores que ele tem, ele é um reflexo maior do absoluto do que aquele que reflete menos, que tem menos qualidades.
Bom, assim a contemplação sacral convida a ver, por detrás dos mais variados seres, o absoluto que ele imita, e desse modo chegar até Deus. Absoluto, absolutus, de si é o que de nada depende, contingente é o que pode ser ou não ser. Quer dizer, o absoluto existe por si, não depende de nada. O contingente, ele pode ser ou não ser, não faz, ele pode existir ou não existir. O igualitarismo rejeita o absoluto. Isto aqui é super importante. É super importante porque isso deixa os igualitários, os socialistas, os comunistas, os progressistas, deixa eles furiosos. O simbolismo nos leva sempre ao absoluto. Quando conhecemos o absoluto, conhecemos algo que amamos, que nos transcende infinitamente e completamente, diante do qual tomamos uma atitude de vassalagem. Com o espírito feito assim, somos propensos a amar todas as coisas que estão em ordem à vassalagem. Pelo contrário, um espírito que não gosta do absoluto odeia a vassalagem. Então, esse espírito de vassalagem, de reconhecer a superioridade, é um espírito que, no fundo, prepara para Deus. E hoje em dia, sobretudo o progressismo, inculca um igualitarismo que abomina a ideia de vassalagem ao que é superior e a Deus. Bem, vamos em frente. Por isso, o igualitarismo rejeita o simbolismo e, sobretudo, o absoluto. Quem tem espírito hierárquico é aberto ao simbolismo e ao absoluto. Interessante isso, não? Em todas as coisas em que há vários símbolos reunidos, tem-se várias analogias reunidas. O que é mais semelhante, por ter mais a plenitude dos caracteres do ser assemelhado, é mais rei daquela semelhança do que todos os outros. Ele é uma espécie de quintessência de todos os outros. Então vejam nesse conjunto de chá que está aí, nesse aparelho de chá, que é uma super porcelana, e etc, etc. Eu faço uma pergunta: qual é aí o que representa mais o absoluto? Qual é a peça que a gente pode perceber e que, no fundo, as outras se sentem representadas nela? Eu deixo para cada um que opte, que escolha fazer do exercício e depois, se tiver paciência, me mandem um e-mail dizendo: olha, eu acho que é tal peça. E vamos ver se assim a pessoa pegou a coisa. Bom, aqui está um outro ponto muito importante. É preciso despertar o bramido do absoluto. O estudo do absoluto, do simbolismo, do papel da arte e da cultura pode sugerir que o sistema de pensamento aqui descrito não visa gerar certezas, mas apenas sensações. Nada mais falso. Quer dizer, isso aqui é para gerar certezas, tanto em nossa vida de pensamento, como na de homens de ação. Devemos ser paladinos do princípio de contradição. É esse princípio fundamental pelo qual algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, é um dos eixos do pensamento humano. Quer dizer, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, debaixo do mesmo aspecto. Isso é o princípio de contradição. Uma coisa é algo e não é outra coisa, não é? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: uma coisa, vamos imaginar, um caderno. É um caderno e não é um sorvete. Isso está certíssimo. Mas ela não pode
ser e não ser um caderno ao mesmo tempo. Esse aqui que é a questão. Bom, e essa maneira de agir, de ver as coisas, é um dos eixos do pensamento humano. Inclusive, quando alguém recebe a graça da conversão, adquire uma certeza nova, cheia do princípio de contradição. Então, o que é certo, o que é errado é errado. Bem, em suma, no homem quebrado de hoje, é preciso despertar por meio de figuras, discursos, comentários, explicitações, o bramido de absoluto. E é um dever primeiro procurar preservar. Bramido é uma palavra enérgica. O que é bramido? Bramido é uma espécie de afirmação. Tal coisa é assim. Por exemplo, estas feras que eu vou mostrar, bramindo, elas estão como que afirmando o direito delas de ser e direito sobre uma determinada região, de uma jurisdição delas em determinada área. Eu sou e isto é assim, é uma afirmação. Assim, nós, homens, devemos bramir os direitos de Deus. Deus existe, Deus é absoluto e tudo deve servi-lo. Esse é o sentido de nós usarmos a palavra bramido. Mas, se como foi dito, aquilo que é contingente pede naturalmente o absoluto, como quem tem sede e anseia por água, essa ênfase parece adequada. Pode-se até chegar a dizer que o que o homem tem de mais nobre é o bramido do absoluto. Quer dizer, é o homem afirmando, insistindo, conclamando: Deus existe, Deus é absoluto e tudo deve ser para ele. Esse é o dito mais importante que o homem deve fazer, é o brado mais importante que ele deve emitir, é um rugido que o homem deve emitir para a terra inteira. Não? Isso é belíssimo, mas é muito bonito. Seja dito entre parênteses, a vida de Dr. Plínio pode ser resumida nessas palavras: foi um bramido do absoluto. A vida inteira dele foi afirmando aqueles valores autênticos, a glória de Deus e etc., não é? Como sendo um dever de todos. Um dos grandes enganos da modernidade é criar a ilusão de que os bens materiais são a finalidade da vida. Realmente, a maioria das pessoas vive como se o mais importante na vida fosse acumular bens materiais, ir atrás dos bens materiais. Saiam na rua e vejam quem não está indo atrás de bens materiais. E mesmo certas pessoas, quando entram na igreja, vão para pedir bens materiais e não vão para pedir, por exemplo, a santidade. Não vão para pedir as virtudes que lhe favorecerão entrar no céu. Não vão lhe pedir, sobretudo, o amor de Deus. Né? Bom, então, um antídoto para esse defeito seria o desenvolvimento dos símbolos do absoluto, com vistas a uma nova civilização, esplendorosa, magnífica, inteiramente cristã. Por isso que nós vemos, quando Nossa Senhora anunciou em Fátima, por fim o meu imaculado coração triunfará, é o anúncio disto, de uma nova civilização esplendorosa, magnífica, inteiramente cristã. Se os homens não forem assim, eles não erigirão tal civilização. E o mundo não sairá da cloaca em que caiu. Essa é a pura realidade. O mundo só vai sair quando as pessoas buscarem o absoluto. E isso é o que nós esperamos com todas as veras de nossa alma. O objetivo de Nossa Senhora em Fátima foi anunciar esta intervenção. É para esta meta que devem estar voltadas todas as cogitações de nossa mente, todos os anseios de nosso coração e todos os esforços de nosso ser. Então, no fundo, é para que venha o quanto antes a glória de Nossa Senhora através
um castigo, de uma punição para a humanidade, e da recolocação das coisas nos devidos termos, e depois, então, o Imaculado Coração dela dominará o ambiente em geral, daquilo que já São Luís chamava o Reino de Maria. Nossa Senhora anunciou pessoalmente em Fátima o seu reino, por isso nossas cartas estão marcadas. Nós chegaremos lá. Os que crerem na mensagem de Nossa Senhora e no triunfo do Imaculado Coração de Maria se transformam em sementes do futuro, em sementes do reino dela, o reino incomparável. Agora eu vou deixar aí algo para verem de novo e para escolherem entre os animais que serão vistos, qual para o assistente, para quem me assiste, é o absoluto. Aparecem animais belíssimos. Qual deles é o absoluto? Vamos dizer, entre estes, né? Na exposição passada nós já vimos, agora vamos ver outros cavalos. E esses são também árabes, belíssimos. E vamos ver quem opta por qual. Façam esse exercício e ofereçam a Deus o resultado disto. Que Nossa Senhora favoreça a todos e até a próxima.